Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 7. Vamos ler do verso 1 até o 15. Livro 2 Reis, capítulo 7, do 1 ao 15. Diz assim: Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um álquere de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevadas por um siclo, à porta de Samaria. Porém um capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém isso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar sua própria vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestes, e se foram, e o esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram, e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfalmados, por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tome-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos os homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos,
E o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas, que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram as boas novas ao rei. Amém. Irmãos, hoje à noite, com base nesse texto que eu li, gostaria de tratar do seguinte tema: a resposta de Deus para as calamidades. Irmãos, essa passagem bíblica aqui é uma passagem que eu gosto muito dela, mas eu nunca preguei sobre ela, porque é uma passagem que eu considero realmente uma passagem muito dura, muito tenebrosa, porque vocês vão ver os relatos que acontecem aqui. E na realidade, tanto o livro dos reis, como 1 Samuel, Crônicas e os outros livros históricos, esses livros foram escritos para o povo que estava no cativeiro da Babilônia, sofrendo os 70 anos de cativeiro. E a intenção desses livros é trazer esperança para o povo que está no cativeiro, mostrar que Deus, apesar de o povo dele estar fora de Israel, apesar de o templo ter sido destruído, apesar de não ter nem mesmo um rei davídico ainda assentado no trono, o Senhor ainda reina na sua majestade, o Senhor ainda é soberano sobre a terra. Agora, irmãos, o que é que está acontecendo aqui? Qual é o meu objetivo de trazer essa passagem bíblica para vocês hoje à noite? O que é que esse texto tem a nos ensinar? Eu acredito que muitas coisas esse texto tem para nos ensinar. Primeiro, eu gostaria de mostrar para vocês o cenário, antes de a gente poder, vamos dizer assim, analisar o texto que eu acabei de ler. Nós estamos aqui, irmãos, mais ou menos há 830, 840 anos antes de Cristo. Quem está reinando aqui nessa época é o rei Jorão. Se vocês derem uma olhadinha, por gentileza, em 2 de Reis, capítulo 3, o versículo 1 diz assim: Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e Jorão reinou 12 anos. Então, esse aqui é o contexto. O profeta aqui é o profeta Eliseu, substituto de Elias, que Elias foi arrebatado para o céu por meio de um redemoinho. O profeta Eliseu recebeu uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus, o Espírito o capacitou, e agora o inimigo da vez aqui de Israel são os sírios. Os sírios são os inimigos aqui. E o rei Jorão, ele é filho do rei Acabe, aquele mesmo que se casou com Jezabel e introduziu o culto a Baal nas terras da Samaria. Então, o que está acontecendo aqui é no reino do norte, as chamadas 10 tribos de Israel. Vocês sabem que depois da morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu. Quem está reinando em Judá é Josafá. Agora, existe um elemento aqui que eu gostaria de apresentar para vocês, que é importante para vocês entenderem a minha fala. Se vocês derem uma olhadinha, vocês vão ver, por exemplo, no capítulo 3, mais ou menos no versículo 9 de 2 Reis, tem um acontecimento interessante aqui. Eu vou ler rapidamente. 2 de Reis, capítulo 3, versículo 9. Vê o que é que o narrador vai dizer aqui. Partiram o rei de Israel, veja, o rei de Israel, que é Jorão, o rei de Judá, que é Josafá, e o rei de Edom. Então nós temos aqui uma aliança. 3 reis se uniram. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Então aqui nessa ocasião, esses 3 reis fizeram aliança para poder enfrentar os moabitas. Agora, o texto que eu quero usar para vocês como elemento para vocês entenderem o que eu leio, é o verso 12. Veja o que está escrito no versículo 12. Disse Josafá,
rei de Judá. Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram até com ele. Agora veja, por exemplo, o versículo 11. Perguntou, porém, Josafá: não existe aqui um profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Respondeu um dos servos dos reis de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Agora veja quando o profeta Eliseu vai se apresentar diante do rei Jorão, veja a postura do profeta Eliseu no versículo 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhes disse: não, porque o Senhor é quem chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, eu não te daria nenhuma atenção. Então, irmãos, esse elemento é imprescindível para entender a minha fala. O profeta em Israel representa Deus. Lá no livro de Êxodo, capítulo 4, quando Deus chama Moisés e Arão, Deus deixa bastante claro que Arão seria a boca de Moisés e Moisés seria o Deus de Arão. E isso significa que o profeta representa Deus diante do povo. Então, quando o profeta fala, o profeta é a voz de Deus. E a forma como Eliseu trata Jorão aqui, está deixando bastante claro o seguinte: que Deus não apoia, Deus não se agrada do rei Jorão. Até porque Eliseu, que era discípulo de Elias, ele viu muito bem o que aconteceu no reinado de Acabe, né? Quem já leu a história de Elias sabe muito bem as desavenças que houve entre Elias e Acabe. E agora Eliseu está lidando com o filho de Acabe e diz: por que você não procura os profetas que sua mãe trouxe? Por que você não vai consultar Baal-zebube, o deus das moscas? Por que agora você está querendo buscar o Senhor? E o inimigo aqui da vez agora, irmãos, são os sírios. São os sírios. E se vocês derem uma olhadinha em 2 de Reis, capítulo 6, vejam aí, livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. Livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. Diz assim, eu vou ler numa outra tradução. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu seu exército, e preste atenção na expressão aqui, e cercou Samaria, o que provocou uma fome terrível na cidade. Então, naquela época, o cerco era uma estratégia de guerra para poder, vamos dizer assim, os inimigos conquistarem a guerra com mais facilidade e com mais rapidez. Os inimigos vinham, cercavam a cidade. A maioria daquelas cidades naquela época, elas eram muradas. Ninguém entra, ninguém sai. É isso que está acontecendo aqui em Samaria. Os sírios vieram e cercaram a cidade de Samaria. E, irmãos, o cerco não aconteceu na segunda e terminou na terça. Não é assim que a coisa acontece. Os historiadores entendem que o cerco de Samaria durou 3 anos. Ninguém entra, ninguém sai. O que é que vocês acham que aconteceram? Veja. O preço dos alimentos subiu astronomicamente. Uma cabeça de jumento estava custando 80 peças de prata.
Por uma tigela de vegetais estavam se pagando 5 peças de prata. Então, a fome chegou, a tal ponto que a cabeça de um jumento estava custando no nosso dia o que custa um caviar. E o versículo 26 diz o seguinte: certo dia, o rei de Israel percorria o muro da cidade. E uma mulher gritou: socorro, rei. Ele respondeu: se o Eterno não te socorre, como eu vou poder? Por acaso tenho eu trigo ou vinho? Mas o rei perguntou: qual é o seu problema? Ela respondeu: esta mulher me propôs o seguinte: dê seu filho hoje para o comermos, e amanhã comeremos o meu. Então, cozinhamos meu filho e comemos, e no dia seguinte eu disse: é a sua vez, traga seu filho. Mas ela tinha escondido o filho. Quando o rei ouviu a história da mulher, rasgou a própria roupa, como estava andando sobre o muro. Todos viram que ele vestia pano de saco por baixo. Então ele exclamou: Deus me castigue, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar sobre o pescoço dele até o fim do dia. Uma cena dura, né, irmãos? Uma cena lamentável. Agora, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: o rei ficou tão enfurecido que ele sabe de quem é a culpa de toda essa desgraça aqui? É do profeta Eliseu. Provavelmente o que ele esteja se referindo é o que aconteceu nos versículos 18. Veja aí, 2 de Reis, capítulo 6, versículo 18. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Sigam-me, e vou levar vocês até onde vocês querem ir. E os guiou até Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses soldados, aqui são os soldados, sírios, para que vejam. Abriu-lhes o Senhor no meio de Samaria. Quando o rei Jorão viu, o que é que ele fala, gente? Perguntou a Eliseu: e aí, meu pai? É para matar os sírios? Respondeu Eliseu: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiro, com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante dele pão, água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel, até o texto do versículo 24, quando diz: depois disto. Então temos anos aqui. Então quando o rei lá, Jorão, diz: olha, eu vou matar Eliseu, provavelmente ele esteja se referindo a esse episódio, onde o profeta Eliseu, através do poder de Deus, cegou todo o exército dos sírios e conduziu eles até o acampamento de Samaria. Quando o rei Jorão ouviu aqui dali: o que é isso aqui? Deus está mudando meus inimigos para matar? É para me matar esse povo? Disse: não é. Provavelmente o que o texto está querendo mostrar aqui para nós é o seguinte, irmãos: que as vitórias dos reis de Israel não vinham das suas habilidades, não vinham das suas capacidades políticas, e nem tampouco vinham das suas conchaves que eles faziam. As vitórias dos reis de Israel vinham do Senhor, e era dado àqueles que tremiam e temiam diante da palavra de Deus, que não é o caso do rei Jorão. O rei Jorão não foi um homem que temeu a Deus. E por ele não temer a Deus, aconteceu com ele esse cenário aqui.
Um cenário de cerco que já estava durando 3 anos. 3 anos estava durando esse cenário. Agora, se vocês acompanharem comigo, vocês vão ver o seguinte: a partir do versículo 26 do capítulo 6, veja que o escritor bíblico, o que é que ele vai falar para nós. Versículo 31, melhor dizendo. Disse o rei: assim me faça Deus, o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos, e enviou o rei um homem diante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça. Olhai quando vier o mensageiro, ficai-lhe à porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? Versículo 33. Falava Eliseu ainda quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria eu do próprio Deus? Onde é que está Deus na hora das calamidades, irmãos? Cadê Deus nessa hora? Se você ler o livro de Deuteronômio, capítulo 28, livro de Deuteronômio, capítulo 28, eu vou ler o livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 49. Veja a resposta que a Bíblia vai dar para essa pergunta que ainda hoje nós fazemos: onde está Deus na hora da calamidade? Por que essa desgraça está acontecendo com o povo de Israel? Veja aí, a partir do versículo 49, diz assim: se o Eterno levantar uma nação de um lugar distante contra vocês, que mergulhará sobre vocês como águia, uma nação cuja língua vocês não entenderam, um povo impiedoso, cruel, até para com velhinhos e bebês. Eles devorarão as crias dos seus animais e as suas plantações, até que vocês estejam falidos. Agora veja, por exemplo, o versículo 53. E vocês acabarão agindo como canibais, comendo os próprios filhos que o Eterno, o seu Deus, deu a vocês. Quando o sofrimento do cerco for extremo, vocês comerão seus bebês. O homem mais educado e carinhoso entre vocês se tornará agressivo contra o próprio irmão, contra a esposa amada e até contra os filhos que ainda estiverem vivos, negando-se a partilhar com eles o resto de carne humana, cozida, que estiver comendo. Ele perdeu tudo, até mesmo a sua humanidade, no sofrimento durante o cerco que seus inimigos montaram em volta da cidade. Então, uma das maldições do pacto era isso aqui: se o povo de Deus desobedecesse à lei de Deus e quebrasse o pacto, uma das maldições é essa: Deus iria trazer o inimigo iria encercar o povo de Deus até o ponto das próprias mães cozinharem os seus próprios filhos para comer. Aí a pergunta é: onde está Deus nessa hora? Houve 2 profetas contemporâneos nessa época aqui. Deixemos que esses profetas falem. Aqui não é a minha interpretação, aqui não é a opinião de Márcio, aqui não é o meu achismo que eu estou dizendo. Eu não estou nem interpretando o texto, irmãos, eu estou apenas citando o texto. 2 profetas contemporâneos nessa época, que profetizaram nessa época. Deixemos que ele fale. Oséias foi um profeta contemporâneo dessa época. Veja que o profeta Oséias, no capítulo 6 do seu livro, veja o que é que ele vai dizer na sua profecia. Onde está Deus nessa hora? Onde está Deus nessa hora de calamidade? Olha a resposta de Oséias: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Deus fez a ferida e a ligará. Um outro profeta, que também foi contemporâneo de Eliseu,
foi o profeta Amós. Ele também profetizou nessa época. Deixemos que o profeta fale. Estou lendo aqui agora Amós capítulo 4, versículos 6 e 7. Também vos deixei de dentes limpos, e todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lagares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Verso 7. Além disso, eu, Jeová, retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa. Eu, Jeová, fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Andarão 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade, para beberem água, mas não se saciarão. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Veja que aqui Amós ainda vai dizer no versículo 12. Portanto, porque o povo de Israel não quer se converter, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com Deus. Onde está Deus na hora dessa calamidade, irmãos? De acordo com os profetas e de acordo com o livro histórico, Deus é aquele que está trazendo toda essa desgraça e que está Ele mesmo trazendo toda essa tragédia, porque o povo de Deus quebrou a aliança. Se Deus quis matar Moisés só porque ele não quis dar a circuncisão para Gesso, o que é que você acha que Deus não vai fazer com o povo de Israel, que fica cozinhando o leite junto com o cabrito? Sabia que era pecado cozinhar o leite junto com o cabrito? Cozinhar o leite junto com o cabrito significaria quebrar a aliança. E quebrar a aliança significaria trazer a mão e o juízo de Deus para Israel. Não se engane, irmãos, às vezes a gente pensa que a lei de Deus é apenas 10 mandamentos. 10 mandamentos não são os únicos mandamentos da lei de Deus. Os 10 mandamentos é apenas a coluna vertebral. Eram 613 mandamentos que Deus deu a esse povo. Então havia 613 formas de o povo quebrar a aliança e trazer a maldição de Deus para eles. E é isso que aconteceu aqui. O povo de Deus, o povo de Samaria, quebrou a aliança e a maldição de Deus veio. Deus trouxe os sírios. Os sírios cercaram Israel. Ninguém entra, ninguém sai. A fome se instalou. E agora, para finalizar a minha mensagem, a gente vai ver a leitura que eu fiz. Como é que Deus, qual é a resposta de Deus para a calamidade? Se é Deus que está trazendo a calamidade, como disse o profeta Oséias, o próprio Deus é que traz a ferida. O próprio Deus também é que cura. Então perceba que os profetas, eles não são sociólogos, eles não são analistas financeiros. Os profetas não estão dizendo, eu acho que é por causa disso. Eu acho que o problema do Brasil é porque não abraçou o capitalismo. Eu acho que o problema do Brasil é porque eles agarraram o socialismo. É assim que os sociólogos procuram tentar entender o problema do Brasil. O profeta não. O profeta não tenta entender. O profeta não tem eu acho isso, eu acredito que o problema do Brasil é porque a direita está no poder, eu acredito que o problema do Brasil é porque a esquerda está no poder. Não, esse aqui é analistas. Isso aqui são homens, pecadores, com mentes finitas, que tentar entender o problema da nação, e todos eles estão errados. Todos eles estão errados. O problema da nação brasileira é porque ela, de fato, não se converteu a Deus. Então, porque não se converte ao Senhor, o Senhor pesa a mão. E a forma como Deus pesa a mão, irmãos, não é só isso aqui não. A gente pensa que Deus pesa a mão só tentando trazer a tragédia e a desgraça. Não é assim que funciona. É por isso que os juízos de Deus são insondáveis. Tem profetas que Deus diz assim, que Deus castiga o povo com saúde. Já viu isso? Vou punir você, sabe como? Lhe dando saúde. Eu vou punir você, sabe como? Lhe dando muito dinheiro. Eu quero que você seja muito rico. O que é que acontece com o povo de Deus quando tem saúde
e quando tem dinheiro no bolso? O que acontece? Vocês mesmos estão dizendo, né? 2 Reis, capítulo 7. Qual é a solução de Deus diante da calamidade? Surge Eliseu. Eliseu está lá, em Samaria. Veja as palavras desse profeta. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. O profeta está profetizando aqui um milagre. Então, irmãos, para vivermos em momento de calamidade, preste atenção aqui, nós vivemos no Brasil, e desde que eu tenho por gente vivendo nesse país, o brasileiro, nós brasileiros somos países de terceiro mundo. Sabe qual era a alegria do Brasil nos anos 80? As vitórias de Ayrton Senna na Fórmula 1. Essas eram as alegrias do brasileiro dos anos 80. O brasileiro alegre era aquele que via Ayrton Senna ganhando na Fórmula 1 domingo de manhã. Ele foi até apelidado nos anos 80 como o herói do Brasil. Qual é a alegria do brasileiro? A seleção brasileira. Qual é a alegria do brasileiro? O seu time de futebol. País de terceiro mundo, que está acostumado com a miséria, a alegria dele era isso, e é isso. Ou então, a esperança é surgir um político que resolva nossos problemas, um partido correto que resolva nossos problemas. Irmãos, o profeta Eliseu aqui, ele está solucionando o problema do povo de Israel, que é o problema da miséria. E a única forma de a gente solucionar o problema da miséria, até porque a gente nunca vai resolver para todo sempre. Não se engane isso. O livro de Deuteronômio claramente diz o seguinte: enquanto houver céu e terra, fique sabido, sempre vai haver pobre na terra. Você se lembra que quando a mulher quebrou lá o vaso de alabastro e foi lá lavar os pés de Jesus e enxugou com os cabelos? Você se lembra das palavras que Jesus dá? É justamente isso. Os pobres estão aí toda hora para você fazer o bem. Agora a presença física do Verbo encarnado, só está aqui durante 33 anos. Porque sempre vai haver pobre sobre a terra. Não acho por quê? As razões que a Bíblia dá são dezenas de dezenas, não é o ponto aqui. Então a gente nunca vai resolver, a gente nunca vai conseguir erradicar a pobreza. A gente consegue diminuir, a gente consegue conscientizar a nação, a gente consegue ensinar o povo a pescar para poder produzir e melhorar financeiramente. Mas a mensagem aqui não é essa. O ponto aqui não é esse. A mensagem do Evangelho não é levar a gente a ter esperança em políticos ou em homens inteligentes que surgem do nosso meio. Não. A mensagem do Evangelho é uma só: creia no milagre. Creia no milagre. Porque é isso que Eliseu está falando aqui. Amanhã Deus vai abrir as portas do céu e vai ter comida em abundância. Aí veja o versículo 3. O 3 não, desculpe, o 2. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder tal coisa? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso, melhor dizendo, não comerás. Segunda verdade que esse texto nos ensina aqui. Se a primeira verdade, para a gente lidar com os problemas do Brasil, é acreditar no milagre. A segunda verdade é que esse texto nos ensina é que a esperança não está na liderança, gente. A esperança não está nos políticos. A esperança não está nos magistrados. A esperança do nosso país não está naqueles que lideram o nosso país. Por uma razão muito simples: as pessoas quando atingem um poder, as pessoas quando chegam no poder, e as pessoas quando têm um cajado na mão, eles abandonam o Senhor. Eles se esquecem do Senhor. Eles param de acreditar no milagre e começam a acreditar em teoremas, em teorias, em estatísticas. O problema é o capitalismo, o problema é o socialismo, o problema é o ismo e o ismo. Não, o problema, meu irmão, é porque vocês não se convertem,
E o problema é porque nós não acreditamos mais em milagres. Esse aqui é o problema. Está aqui um capitão do rei dizendo: duvido Deus fazer isso. Terceira lição que esse texto nos ensina é a história dos leprosos. Os leprosos ficavam fora de Jerusalém, vocês sabem disso, né? Eles ficavam fora de Israel. Agora veja que coisa interessante. Verso 3. 2 de Reis, capítulo 7, versículo 3. Vou ler aqui nessa tradução aqui. Havia 4 leprosos, sentados do lado de fora dos portões da cidade. Agora aqui, olha a conversa desses leprosos aqui. Veja a conversa desses leprosos. O narrador quer que você olhe para a conversa desses leprosos. Havia 4 leprosos sentados do lado de fora dos portões da cidade. Eles disseram uns aos outros: o que estamos fazendo parado aqui? Aguardando a morte? Se entrarmos na cidade onde há fome, morreremos. Se ficarmos aqui, morreremos. Então vamos arriscar entrar no acampamento dos sírios e nos entregar nas mãos deles. Se eles nos receberem, estaremos salvos. Se nos matarem, morreremos. Não temos nada a perder. Outra lição que esse texto nos ensina: como é que a gente consegue enfrentar as dificuldades e as calamidades que se apresentam diante de nós? A mentalidade desses leprosos para mim foi chocante. Aqui é conversa de desesperado, né? Olha, se a gente entrar na cidade, vai dar na mesma, porque a coisa ali está feia. Cabeça de um boi está valendo um dinheiro absurdo. A gente vai morrer. Se a gente ficar aqui, vamos morrer. Então só tem uma alternativa. Vamos até os acampamentos dos sírios. Porque quando acontecia o cerco, os exércitos inimigos faziam um acampamento, onde nesses acampamentos tinha comida, tinha tudo que, vamos dizer assim, o exército precisava para poder passar meses, e no caso aqui, 3 anos cercando Israel. Então eles disseram: vamos até os sírios. Se eles não matar, a gente vai morrer, mas a gente faz o seguinte, que nem um bom nordestino, né? Antes dele arrancar minha cabeça, eu peço um prato de comida. Pode arrancar minha cabeça, mas me dê um prato de comida e eu morro de estômago cheio. Não é assim? A mentalidade deles era essa. São mais pessoas condenadas. Aqui é uma situação de calamidade, gente. Qual é a lição que esse texto me ensina? Eu vou trazer aqui o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 7. Eu acredito que esse texto vai me ajudar a levar vocês a entender melhor essa lição. Livro de 1 Coríntios, capítulo 4, ou capítulo 7, melhor dizendo, versículo 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, e preste atenção nas palavras do apóstolo: o tempo se abrevia, e o que resta é que não só os casados seja como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. Por quê? Porque a aparência desse mundo passa. Porque a aparência desse mundo passa. O que é que Paulo está dizendo aqui? Onde é que está o teu tesouro? Aí vai estar o quê? O teu coração. Irmãos, a gente precisa aprender o Evangelho. E as únicas pessoas que conseguem sobreviver a momento de calamidade, de desgraça e de tragédia, são aqueles que vivem uma vida desapegada às coisas desse mundo. Paulo não está dizendo que é errado casar. Não, não é isso. Esse mesmo homem disse que aquele que não ajuda a sua própria família é pior do que o ímpio, negou a fé. Paulo não está dizendo que é errado ter dinheiro e ter riquezas. Não, não é isso. A palavra de Deus fala que muitas pessoas foram ricas diante de Deus.
Mas a palavra de Deus está dizendo o seguinte: manda aos ricos que não depositem sua confiança nas suas riquezas, e sim naquele que é, sim, o Todo-Poderoso. As únicas pessoas que podem enfrentar as calamidades e passar por esse país de terceiro mundo como nós passamos, são aqueles que já entenderam o Evangelho. E o que é o Evangelho? O viver é Cristo. A sua alegria não é um bom casamento. A sua alegria não são filhos. A sua alegria não é uma casa própria. A sua alegria não é ter um plano de saúde. A sua alegria é o Cristo crucificado. A partir disso é que você vive a vida. É a partir disso que você vive a vida. Enche-se dessa verdade que você vai viver a vida. Agora, quando você tira os olhos do Cristo, o que é que vai acontecer com a gente? A gente afunda. Não tem quem não afunde, meu irmão, quando você tira os olhos do Cristo. E você começa a olhar para as suas coisas, você começa a olhar para as suas circunstâncias, você começa a olhar para as suas situações. Não tem um cristão no mundo que não consiga afundar no desespero e na angústia. Não tem como. Então, a palavra da cruz fala que as únicas pessoas que são preparadas para poder vencer a calamidade e a desgraça, e vencer todas as tragédias e as dificuldades, falta de emprego e tudo mais que o Brasil nos proporciona, sabe quem são? Aqueles que têm o selo de Deus na testa. São esses. Aqueles que foram selados com o Espírito Santo. Aqueles que já aprenderam há muito tempo que o viver é Cristo. E se morrer, é lucro. É isso que ele está falando aqui. Ele não está dizendo que a gente não deve se casar. Ele não está dizendo que a gente não deve ter um emprego. Ele não está dizendo que a gente deve ter dinheiro e riqueza. Não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo sim: viva uma vida abnegada. Viva uma vida de sacrifício. E que sacrifício é? Você já tem tudo em Cristo Jesus. Esse é o grande sacrifício. Você é um pobre, mas em Cristo Jesus você é rico. Você vive uma vida infeliz, mas em Jesus Cristo você é feliz. Você está com o seu nome no CNPJ, sei lá onde, mas o seu nome está escrito no livro da vida. É assim que se vive a vida. É assim, é daí que você tem que tirar a sua força. A sua força, meu irmão, não está no fato de você ser brasileiro e não desistir nunca. Isso é balela. A sua força não está no fato de você ter pensamentos positivos. A nossa força não está naquelas frases de efeito que a gente usa. O que vem de baixo não me atinge. Não. A nossa força é o Senhor. A nossa alegria é o Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tem um texto, e eu termino com esse texto. Está lá em 2 Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo 8. Livro de 2 Coríntios, capítulo 8. E veja o que o apóstolo vai dizer. Versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. É sempre ela, irmãos. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Pela graça de Deus, você faz as coisas. Pela graça de Deus, você se motiva. Pela graça de Deus, você é alimentado. Pela graça de Deus, você vive a vida cristã. É sempre a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia. Agora veja que graça foi essa. Veja qual foi a graça. Porque no meio de muita prova e tribulação, como é que a gente consegue enfrentar as provas e as tribulações? Manifestar o quê? Abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Só o Evangelho consegue fazer isso. Só o Evangelho consegue fazer com que pessoas desprovidas, pessoas sem condições financeiras, pessoas que não têm onde cair mortas, consigam ser generosas. E veja o que é que o apóstolo diz no verso 3. Porque essas igrejas da Macedônia, versículo 3, eles testemunham eu, Paulo, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram o quê? Voluntários, pedindo com muito rogo a graça de participarem da assistência
aos santos. Vocês têm ideia aqui? Aqui é uma situação de fome, onde a fome chegou para Jerusalém. A igreja de Jerusalém, a chamada igreja mãe, está passando fome, necessidade. Sabe quem é que está implorando a Paulo, dizendo: Paulo, eu peço que você não me prive dessa graça. Isso é uma graça de Deus, Paulo. Você não tem o direito de me privar dela. Sabe quem é que está pedindo para Paulo para poder ajudar? São os cristãos pobres da Macedônia. Verso 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor. Aqui talvez esteja o segredo do sucesso. Antes de Deus querer o teu dinheiro, meu irmão, Ele quer você. Antes de Deus querer a tua casa, Ele quer você. Antes de Deus querer primeiro os seus filhos, Ele quer primeiro você. Esses irmãos primeiro se entregaram ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. E o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça. Agora veja o versículo 7. Como, porém, tudo manifestais superabundância, tanto na fé, como na palavra, como no saber, e em todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Que graça? Verso 9. Porque conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos em generosidade. Essa é a graça. A graça de dar melhor do que receber. Só o Evangelho consegue fazer isso. Então, para a gente poder enfrentar a calamidade, a resposta de Deus para a calamidade é que nós precisamos acreditar no milagre, mas também nós precisamos ser generosos. Precisamos ser hospitaleiros, porque o escritor aos Hebreus já disse que muitas pessoas que eram hospitaleiras, sem o saber, receberam a visita de anjos. É assim, irmãos. Não é isso que Tiago diz lá na sua carta? Que nós precisamos ser generosos, precisamos ser graciosos e precisamos entender a situação na qual nós estamos vivendo. A nossa esperança não está nos políticos, a nossa esperança não está em um economista inteligente. A nossa esperança está aqui, irmãos. A nossa esperança é o Cristo crucificado. A nossa esperança é a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Somos nós, o sal da terra e a luz do mundo. Como diz os leprosos, quando eles chegaram lá e viram aquele acampamento, eles começaram a comer, começaram a guardar as riquezas, e deu uma crise de consciência neles, disseram: olha, não é certo o que a gente está fazendo. Não é certo o que a gente está fazendo. Diante de uma abundância tão grande como essa, a gente precisa ir lá para a cidade e falar do milagre de Deus que aconteceu aqui. A consciência deles ficaram pesadas. E eles disseram: precisamos dar as boas notícias. Qual é a boa notícia que nós temos para dar para o mundo? A boa notícia que nós temos para dar para o mundo é aquela de Pedro. Eu não tenho prata e eu não tenho ouro. O que eu tenho? Jesus Cristo. E em Jesus Cristo eu sou generoso. Em Jesus Cristo eu tenho fé. Em Jesus Cristo eu sou longânimo. Em Jesus Cristo eu tenho um domínio próprio. Em Jesus Cristo eu sou paciente. Porque Jesus Cristo é o meu tudo em mim. É isso aqui, irmãos. Esse é o Evangelho. O grande problema, às vezes, é que a gente acha que nós precisamos do poder de Deus para fazer as coisas. E quando Deus veio aqui para a terra, Ele agiu como homem. Quando foi pedido a Ele para transformar pedra em pão, sabe o que foi que Ele disse? Não só de pão viverá o homem. Não vou transformar pedra em pão. Agora, para mim, isso é um milagre extraordinário. Ele tinha condições de transformar pedra em pão. Nós não temos condições de transformar pedra em pão. É por isso que a gente se submete à vontade de Deus. Sabe por que nós nos submetemos à vontade de Deus? Sabe por que a gente diz a vontade de Deus é a melhor coisa do mundo?
Porque a gente não tem o poder de transformar pedra em pão. Porque se a gente tivesse o poder de transformar pedra em pão, você não iria se submeter à vontade de Deus. Ninguém vai se submeter à vontade de Deus. Se seu avô estiver na UTI e você tiver o poder de Deus para curar o seu avô, você não vai orar a Deus, vai? Você não vai orar a Deus. Se você estiver passando fome e necessidade, e você tem o poder de Deus para tirar a água da rocha e transformar pedra em pão, você não vai orar a Deus para dizer, Senhor, que a tua vontade seja feita. Você não vai. Você vai transformar pedra em pão. Então, como a gente não tem o poder de Deus para transformar pedra em pão, a gente diz, Senhor, a tua vontade na minha vida é a melhor coisa que tem. E às vezes, isso não é se submeter à vontade de Deus. Às vezes isso é uma boa resignação. Ou seja, é aquela frase que o português diz assim, se você não pode vencê-lo, junte-se a ele. Isso não é se submeter à vontade de Deus. Se submeter à vontade de Deus, meu irmão, é você aceitar a vontade de Deus para a sua vida, mesmo que ela seja a morte. Não foi assim que Jesus fez? Se submeteu à vontade de Deus e foi até a morte. Morte de cruz. No caso de Jesus, ele só morreu uma vez. No nosso caso, por amor de ti, nós somos entregues à morte. É só uma vez? É só uma vez que a gente é entregue à morte? É toda hora, todo minuto, todo segundo, toda situação, você é entregue à morte na cruz do Evangelho. Porque a morte do eu, é a morte de si mesmo, é a morte dos pensamentos que você tem, que não tem nada a ver com Cristo, é a morte dos seus sentimentos, das suas palavras, é isso aí, até que Cristo seja formado em vós. É assim que a gente vence a calamidade. A gente vence a calamidade, irmãos, quando a gente entende que o Senhor Jesus Cristo é o nosso tudo, e sem Ele nós não podemos nada. Ele mesmo disse, né? Sem mim nada podeis fazer, mas com Ele posso todas as coisas no poder que nos fortalece. Não é assim? Então, irmãos, esse texto nos ensina isso. Considere as palavras desses leprosos. Eles fizeram aquilo que fizeram porque eles não tinham nada a perder. Se tem uma pessoa que não tem nada a perder, somos nós. Nós não temos nada a perder. A gente não pode ter a nossa vida como preciosa. A gente não pode ter a nossa vida como preciosa. Jesus mesmo disse, se você quiser conservar a sua vida, você vai perder. Agora, se você perder a sua vida por amor de mim, o que é que vai acontecer com você? Você vai achar. Amém?